Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo na bênção. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Hoje estaremos tratando com os nossos irmãos acerca da 10ª lição da nossa revista, que tem como tema geral o seguinte tema: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentário é do pastor Ezequias Soares. A 10ª lição, ela tem por título: o pecado corrompeu a natureza humana. E está baseada, a leitura bíblica em classe está baseada em Gênesis capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, e Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. O texto áureo nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, baseado em Romanos capítulo 3, versículo 23. A verdade prática nos diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Nós vamos discutir pelo menos 3 pontos e é fundamental a gente entender esses pontos porque estão conectados entre si. O primeiro ponto diz a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. O segundo ponto nos traz a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro e último ponto nos diz o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Esses 3 pontos, uma vez discutidos, vão nos mostrar a realidade dessa doutrina nos dias atuais. Ela tem sido, inclusive, alvo de distorções. A gente encontra muitos pseudo-teólogos tratando esse assunto e desdenhando a palavra de Deus, trazendo supostamente fontes de autoridades para eles e polemizam esse assunto no seio da igreja. Nós, como servos de Deus, como cristãos, temos a palavra de Deus como base, como regra de fé, manual de regra de fé e prática. Portanto, não podemos trazer para essa discussão outros comentários, outras teologias, a não ser aquela que realmente se baseia na palavra de Deus. A introdução da nossa lição vai apresentar a consonância, ou seja, a relação entre o capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 5 de Romanos. No capítulo 3, nós vamos encontrar o relato de como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção a toda a raça humana, a toda a humanidade. Aqui cabe ressaltar, e eu quero fazer esse comentário, já a princípio, de que nós não somos pecadores por causa da prática do pecado. Nós pecamos porque somos pecadores, a nossa natureza ela é pecaminosa. E já no início de tudo, mesmo quando o homem tenha falhado, mesmo quando o homem pecou, falhou, melhor dizendo, o Senhor, nosso Deus, já suscitou o Redentor, através de várias profecias, deixando claro que o homem jamais seria salvo pelo próprio mérito, pelo mérito humano, mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O primeiro ponto da nossa lição, ele está subdividido em 4 subpontos. O primeiro subponto, o autor do pecado. O segundo subponto, e foram abertos os seus olhos, ou melhor, os olhos de ambos. O terceiro subponto, a consequência da queda no Éden. E o quarto subponto, a extensão do pecado. Nesse primeiro subponto, nós vamos falar sobre o autor do pecado. A Bíblia nos revela, ela nos conta que o autor do pecado é Satanás, é o diabo. Outrora, apresentado inclusive na Bíblia, era originalmente o querubim ungido do Senhor, perfeito em sabedoria e formosura, como nos afirma Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 15, e que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Então, Satanás, que também é apresentado em Apocalipse como a antiga serpente, Apocalipse 12 e 9, ele é o autor do pecado. Rebelou-se contra Deus
e por esse motivo foi expulso da presença do Senhor. No Éden, o pecado se deu quando Adão e Eva, tendo sido orientados por Deus a não comer da árvore da ciência do bem e do mal, desobedeceram à voz do Senhor. Eles tinham toda a liberdade de comer de toda e qualquer árvore do jardim, mas eles acabaram desobedecendo o Senhor, comendo daquela árvore que Deus havia dito para eles não comerem. O pecado se deu após a desobediência do homem. Eu estou falando do pecado neste caso em relação à raça humana, em relação à humanidade, não é? Porque a lição mesmo já deixou claro que o autor do pecado é Satanás. No segundo subponto, nós vamos discutir que foram abertos os olhos de ambos, ou seja, eles se envergonharam em seguida, perceberam que estavam nus e fugiram da presença do Senhor, já como consequência do pecado agora instalado em seus corações, em suas mentes. E o autor da lição, o comentarista, melhor dizendo, ele diz que ali se deu a ruptura imediata da comunhão do Criador com o homem. E baseado em Isaías capítulo 59, versículo 2, ali se deu, não é, a morte espiritual, que a morte, na verdade, significa a separação, não é? O distanciamento agora do homem para com Deus. O homem foi criado em perfeição, digamos assim, já que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Em santidade, mas no que ele desobedeceu, ele perdeu essa condição e agora, como um mortal, ele passou a mendigar, digamos assim, espiritualmente falando. Nós vamos encontrar no terceiro subponto a consequência dessa queda, a queda do homem no Éden. E nós vamos basear esse comentário em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando o texto sagrado nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Observe que no início da minha fala eu deixei claro que o homem não é pecador por causa das suas ações. Ele não é pecador por causa daquilo que ele faz, das suas práticas. Ele é pecador porque a sua natureza foi contaminada. Desde o primeiro homem, Adão, e todos aqueles nascidos de mulher, evidentemente, estão manchados pelo pecado, contaminados pelo pecado. E o comentarista diz que essa revelação mais contundente sobre a transgressão passou a toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado no versículo 19 do mesmo capítulo 5 de Romanos e também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, quando Paulo comenta acerca disso à igreja em Corinto. E o quarto e último subponto, a extensão do pecado, nós vamos entender o seguinte: o pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu as pessoas em sua totalidade. Aqui o comentarista prova que, mostra pela palavra que corpo, alma e espírito foram afetados, que o intelecto e a vontade do homem foram afetados. A consciência e a razão também foram afetados. E aqui nós vamos ter vários textos da palavra de Deus que nos mostra isso e deixa claro que o pecado, ele simplesmente contaminou todo o ser humano, né? E o ser que eu falo aqui, não somente a pessoa em si, mas todas as pessoas de forma geral. O homem agora está incapacitado de conhecer a Deus, de desfrutar da presença do Senhor pelos próprios méritos. Mas a imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada, ela não está desfigurada, ela também não foi aniquilada totalmente, né? Nós sabemos que em Cristo Jesus nós podemos novamente desfrutar da presença de Deus. Em Cristo Jesus nós podemos novamente desfrutar da essência do Senhor em nós, né? Nós estamos agora em aperfeiçoamento. Nós, uma vez sendo regenerados em Cristo, nós estamos, digamos assim, alcançando novamente a presença de Deus, como lá atrás, quando fomos criados. O segundo subponto da nossa lição, nós vamos discutir a heresia que nega o advento do pecado. Nós vamos discutir pelo menos duas heresias aqui
Entre elas, a principal, digamos assim, o pelagianismo, que é a heresia mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. E no segundo ponto nós vamos discutir a morte de Jesus em favor dos pecadores, que é distorcida e ela é, digamos assim, refutada, ou ela é desdenhada, rejeitada pelo Alcorão e por outras religiões que discutem a fé cristã. No caso do pelagianismo, que eu vou colocar como primeiro ponto, foi trazida pelo um monge erudito britânico por nome Pelágio, onde ele resume em sua teologia, em seu estudo, de que o ser humano não nasce em pecado, ou que a transgressão de Adão não afeta, digamos assim, diretamente as outras pessoas, ou que não existe pecado original, ou que não existe a concepção, a ideia de corrupção geral do gênero humano. Mas essa heresia pode ser refutada pela palavra de Deus de forma muito categórica, de forma muito segura, porque nós encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 12, de que, comentários do apóstolo Paulo, digamos assim, de que a transgressão, a queda do homem, quando desobedeceu a voz de Deus, a orientação do Senhor, manchou não somente a si mesmo, mas toda a descendência. Todos os seres humanos, a partir daquele momento, estavam manchados. É tanto que no final do primeiro comentário, ou melhor, do primeiro ponto que eu comentei com vocês, eu disse aqui que o esforço humano já não pode colocá-lo diante do Senhor. Ou seja, o esforço humano não lhe concede a salvação, nem lhe apresenta mais diante de Deus, porque o pecado fez separação. A morte separou o homem de Deus. A santidade de Deus não permite mais que o homem chegue em sua presença manchado pelo pecado. Por isso a necessidade de um Salvador. Por isso a necessidade da vinda de Cristo, que como o novo Adão, agora sem mancha, sem pecado, entregou sua vida como um cordeiro imaculado e morreu na cruz do Calvário. O seu sacrifício vicário e completo trouxe a salvação a todos os homens. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Pela fé em Jesus, nós podemos dizer, sou salvo em Cristo e não por mérito humano. E o texto diz, em Efésios capítulo 2 e o versículo 8, como citei, que somos salvos em Cristo Jesus pela fé, pela graça, mas o versículo 9 diz que isso não é pelas obras, para que o homem não se glorie. Isso é por Cristo Jesus. No segundo subponto, a distorção sobre a morte de Cristo em favor dos homens, por essa razão o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade e por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A própria palavra diz, não é, que a morte de Cristo ela foi como escárnio, foi como escândalo para o mundo, uma ofensa para aqueles que estão em trevas. Rejeitar o sacrifício de Jesus é uma consequência mortal do pecado humano, do pecado de Adão, que foi gerado no coração de todos os homens. Eu falei aqui também em meu comentário, nós não somos pecadores por causa da prática do pecado. Nós somos pecadores porque a nossa natureza ela foi contaminada. Já no terceiro subponto da nossa lição, caminhando para o fim, nós podemos discutir aqui o perigo dessa heresia para a vida do crente e para a vida da igreja. Em relação à vida da igreja, não é? A gente percebe que hoje tem sido trazido para o seio de muitas igrejas doutrinas distorcidas e um entendimento baseado em filosofias. Muitas religiões, principalmente essas religiões mais atuais, que se diz ter raiz cristã, como por exemplo o mormonismo, diz que a transgressão de Adão não passou para a raça humana, afirma que cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. E, como já discutimos no ponto anterior, isso é distorção da palavra de Deus. É distorção daquilo que ensina a palavra de Deus em vários textos que nós citamos aqui. E por que isso é um perigo para os nossos dias? Porque muitas pessoas, por causa desse, o comentarista até chamou de analfabetismo bíblico, né? Ou ignorância bíblica,
por não conhecer a palavra de Deus, se deixam levar por essas filosofias, por essas distorções, por essas heresias e colocam isso em seu coração como algo pleno, algo verdadeiro. E quando a palavra de Deus é distorcida no coração, abrimos um precedente para o pecado habitar em nós. Como uma forma de vencer tudo isso, como uma forma de refutar tudo isso, nós devemos pregar o Evangelho, devemos falar da palavra de Deus para conduzir as pessoas à salvação. Nós não podemos, digamos assim, refutar as pessoas, devemos refutar as falsas doutrinas, mas falar de Jesus a essas pessoas, para que elas também sejam alcançadas pela graça de Deus. Eu quero concluir dizendo que, se por Adão entrou o pecado no mundo, por Jesus, todos nós podemos ser salvos e voltar àquela condição, voltar à presença de Deus, como lá no começo, voltarmos a desfrutar da presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos e a minha palavra de gratidão em nome de Jesus. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.